do jogo. Começou! Pode começar? Começou já? Oi, está começando mais um Clube do Livro e hoje eu estou aqui com a Alessandra. Olá, pessoal. Araci. Oi, gente! E a Alisson. E aí, pessoal? E o livro da rodada foi uma indicação de Alessandra e ela vai falar um pouco sobre ele, por que ela escolheu esse livro. Pode falar, Lê. Vamos lá. Olá, gente, tudo bem com vocês? O livro que eu escolhi, indiquei no último encontro, foi O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu escolhi esse livro porque ele é um livro muito conhecido, ele é best-seller, foi traduzido em vários idiomas. É o livro brasileiro mais traduzido do mundo, sabe? Ele é um livro que tem um peso, né? E apesar de o Paulo Coelho ele não ser bem visto assim, pela academia, eu achei interessante a gente conhecer essa obra e discutir aqui no nosso grupo, ver o que a gente acha, né? Porque um livro tão popular, tão traduzido, a gente tem que saber o que está falando aí nesse livro, que faz ele ser tão bem aceito por várias pessoas, né? Inclusive, até o Will Smith indicou esse livro. O Paulo Coelho lá, que indico, leiam. Então, se vale a pena para a gente, como brasileiro, outras celebridades, sabe? Porque eu não lembro os nomes, mas o que eu conhecia dos nomes era o Will Smith. Mas vale a pena conhecer, e já que a gente está aqui para isso, né? Se arriscar com autores diferentes e conhecer novas propostas e sair ali daquele. Eu já estou ficando com essa fama de indicar livro mais fora do circuito aí. E a Alessandra sai dos paradidáticos. Eu vou indicar um livro bem fora da casinha. Eu acho. Assim, eu acho também. Que o grupo ele tem essa proposta de ser experimental, porque se for coisas confortáveis que a gente leria, assim, eu só leria a mesma coisa, né? Trazer a possibilidade que outras pessoas, como esse trabalho que a gente está fazendo, tem alcance para várias pessoas, quem sabe, né? Ouvindo o que a gente fala, acho que esse livro é interessante, serve para mim, vou ler, né? Então, MacTube. Gostei, viu? E qual foi essa nota? Dei até minha nota. Peraí, que eu vou fazer um resumo. Da história, né? Faça. A história, ela gira em torno do Santiago, que ele é um pastor de ovelhas, e ele é de Andaluzia, na Espanha. Quando ele era jovem, ele estudou para ser padre, porque a família queria que ele fosse padre. Só que ele sempre sentia um desejo no coração dele de viajar. Aí, quando chegou a época de vai ser padre, não vai ser padre, ele falou para o pai dele que não tinha vontade, que ele queria viajar. Aí, o pai dele, assim, de início, ficou meio chateado, não sei, ficou quieto. E depois ele acho que deu um dote para que ele comprasse ovelhas e viajasse pelo menos por essa região que ele estava, né? Pelas proximidades de onde ele estava com as ovelhas. Porque um pastor, ele está sempre viajando para procurar pasto e água para as ovelhas, para cuidar dos animais. Vai a várias cidades para vender a lã. E com isso, com esse ato do pai, ele acabou dando a bênção para o Santiago e ir atrás do sonho dele de viajar. Aí Santiago está lá, vivendo a vida de pastor que ele gosta, que ele acha bem legal. E ele tem um sonho com uma criança, mostrando para ele um lugar, dizendo para ele que no Egito tem um tesouro para ele. E ele tem esse sonho 2 vezes, e ele fica encucado com isso, e vai até uma cidade próxima, ele vai vender a lã, e lá ele sabe que tem uma cigana que traduz sonhos. E ela traduz, assim, ela interpreta nesse sonho dele, diz que é um sonho profético e que ele tem que ir atrás desse sonho. Em outro momento, ele também está lá numa pracinha de uma cidade, lendo um livro, aí vem um senhor, fala com ele não quer dar muito papo lá para o senhor, e o senhor começa a falar coisas da vida dele, ele vai tendo interesse, e o senhor acaba dando vários conselhos para ele, contando várias coisas, fala de
linguagem do universo, lenda pessoal, fala de Maktub, que a gente vai descobrir o que é ao longo da discussão aqui do livro. E o rapaz acaba por aceitar essa jornada de ir atrás do tesouro. E o livro vai tratar desse caminho aí do Santiago até chegar ao tesouro. E ele encontra vários personagens, além da cigana que eu já citei aqui. E é uma história, assim, que eu diria que não é literatura, eu acho que entra mais num campo de autoajuda, assim, que não deixa de ser uma coisa legal também, né? Dependendo da fase da vida que você está, é bem impactante. Posso dar minha nota agora? Pode sim. Olha a polêmica. Autoajuda não é literatura? Tadadadam. Não sei, eu acho que não, né? Eu, pessoalmente, não ia procurar um livro de literatura para autoajuda. Eu ia na autoajuda para autoajuda. Assim, né? Assim, pega aqui esse livro, sabe? Assim, eu iria procurar uma autoajuda mesmo, já sabendo que eu iria ler. E o Alquimista, ele entra para mim nessa proposta mais de autoajuda. Então, assim, eu vou dar um 4, porque eu não achei o livro ruim. Ele é fácil de ler, ele tem histórias, uma história simples e uma história fácil de ler, qualquer pessoa consegue ler esse livro. E o Paulo Coelho, ele traz nesse livro alguns conceitos, assim, conceitos de alquimia, conceitos dessa linguagem universal, que é estranho, ainda mais hoje, eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, o livro está bem fora da curva do que a gente está se propondo hoje, que a gente está bem narciso hoje. Tanto que o livro começa com essa história de Narciso. A gente está exatamente nesse ponto, só olhando para si, ainda mais com as redes, né? A gente só consegue olhar para si. E a gente perdeu essa capacidade de contemplar a natureza, de sentir o que está acontecendo em volta da gente, de interpretar a linguagem da natureza. E ele vai trazendo essa proposta, esses conceitos, e eu achei interessante ler o livro nesse momento, que é totalmente fora assim, do que eu estou vivendo, do que a maioria das pessoas está vivendo hoje. Mas eu não acho que é um livro de literatura, eu acho que é mais uma autoajuda, mas é legal. Mas a nota foi Sim, generosa. Essa nota foi bem generosa. Foi generosa. Eu só dou nota ruim se for muito ruim mesmo. Mas eu também sinto isso. E eu tenho que odiar muito o livro para dar uma nota ruim. Eu também tenho que odiar muito. Porque assim, eu fico com dó do autor, poxa. Se esforçou. Ai, gente, eu queria perguntar se ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo, ele tá lá na Suíça, bem de boa. Ele vai pode assistir descer o cacete, ele não. Ele tá na Suíça. Ele vai gostar do. Ele mora na Suíça já tem um tempo. Dependendo do momento que você lê, tipo, quando eu li esse livro primeiro, eu não lembrava de nada. Hoje eu não lembrava de nada. Acho que eu li esse livro de uns 20 anos. E eu só lembrava dessa palavra Maktub, não lembrava de alquimia, uns conceitos assim bem vagos. Mas na época que eu li fazia muito sentido assim para mim, que eu estava em busca ainda disso, de saber o que eu queria fazer da vida, de ter sonho, então o livro conversou comigo naquele momento. Hoje eu tô mais na da pessoa ali, igual o pai do Santiago. Eu disse, poxa, eu queria ter feito isso, eu não fiz, eu tô mais assim nessa vibe. E assim, eu acho que o livro mostra várias fases da nossa vida também, né? Onde é que você está ali. E dependendo da fase que você está, você vai achar que o livro falou com você ou não. Às vezes tem coisas que é melhor ignorar, né? É isso, gente. Já falei demais. E Então, Alisson? Qual a sua nota? Acho que um 3. Eu pensei em dar uma nota pior. Essa é a sua nota ruim? Não, é porque, assim, eu gosto do Paulo Coelho, por causa dele ser letrista com o Raul Seixas. Várias músicas ali que são o sucesso do Raul Seixas, ele foi letrista. E, assim, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, e antes até dessa parte dele ser escritor ou não, eu já tinha uma admiração por ele. E assim, eu entendo.
eu entendo o que ele propôs com o livro. Sim, eu entendo a proposta dele. E se pensar assim, as pessoas comentavam que o Raul Seixas, quando escrevia com ele, o Raul Seixas era o povão que colocava a letra, a filosofia, nessa forma mais comum. Tipo lá, ele sempre dá um exemplo. No cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Isso claramente era uma frase do Paulo Coelho. E aquela, ô seu moço, era um Raul Seixas que estava falando, assim, juntava os dois, essa pesquisa. E o Paulo Coelho ele era esotérico, ele pesquisava muita coisa, ele é um cara assim, muito acima da média. Tanto que na época, quando ele começou a escrever, eu lembro que eu lendo a matéria na época, ele tinha que fazer uma divulgação do livro dele na França. Aí o cara perguntou: você fala francês? E ele não falava francês. E o cara disse: poxa, se você falasse, ia ser muito bom para ajudar, para ter uma identificação com as pessoas, não sei o quê. E eu acho que em 3, 4 meses ele apareceu dando palestra em francês. Assim, tem uma ideia da pessoa que ele é. Aí, assim, eu entendo, por um lado, o que ele propôs com o livro, e assim, tem uma série de críticas, eu acho que um 3 ali fica no meio caminho, eu acho que tá bom. Uma nota generosa, viu? Não, assim, porque o pessoal critica bastante, né? Mas eu faço igual a Alisson. Eu achei que ele ia falar, nossa senhora. Achei que ele ia dar 2. Tá vendo como tem Também surpresa? achei. Também achei. Ele falou que ia dar a pior nota possível. Só eu. Mas isso é pra intimidar. Esse barulho aqui. Ah, é Valesca. Valesca. O fantasma. É minha prima. É o fantasma do Paulo Coelho. Gente, a minha nota é um 3 também. Porque, apesar de não ter gostado do livro, ele também não é um livro intragável, sabe? Foi uma leitura rápida, foi tranquilo. No começo do livro eu estava super curiosa, então eu li o livro muito rápido. E a escrita é fácil, então todas essas coisas juntas não me deram apesar de não ter gostado do livro, não me deram a sensação de que no final das contas eu tinha tipo perdido meu tempo com o livro ruim. Não, o livro não é ruim. Isso é um critério dá para ler pra você dar uma nota tranquilamente. baixa. O que de você achar que perdeu tempo, né? Eu não achei isso. Apesar de, sim, no final das contas você ficar não é essas coisas todas. Mas ele também não é um livro impossível de ler. Já teve livros que, caramba, eu fiquei, poxa, quase não consigo ler. Mas esse não, esse foi bem diferente. Eu consegui ler ele rápido, estava bem animada, estava. De certa forma, o livro me despertava uma curiosidade, mas minha nota é só um 3 mesmo. Puxou, mas ainda saiu 3. É 3, né, gente? Mas no fim, uma coisa boa é que no final das contas eu não fiquei sentindo que, poxa, era uma perda de tempo. Bom, gente. Não é? Leiam. Expressar aí a nota dela. Minha nota vai ficar num 4. Porque, gente, eu gostei do livro. Gostei do livro porque, apesar de algumas pessoas condenarem, eu faço as palavras de Ale as minhas. Dependendo do momento que você esteja, tem muita frase assim e situações que dá para você internalizar e pensar. E o interessante é que dessa leitura eu fiz correlação com os outros livros que nós lemos e principalmente essa questão da lenda pessoal, eu achei muito interessante. Eu acho que assim, as pessoas que criticam o livro, né, de uma forma bem ferrenha, eu acho que eles não entenderam a mensagem que ele queria passar, no sentido de, eu acho que é mais uma linguagem figurada, que ele quer falar de lenda pessoal, correr atrás dos sonhos, toda aquela luta de chegar no deserto e as situações adversas, mas, gente, quando a gente for descrever os pontos positivos, eu vou aqui
elencar alguns pontos que eu acho interessante. E minha nota vai ser 4, porque eu achei bem interessante. E como ele vai desenrolando a leitura, não é aquela leitura chata, cansativa, é um livro direto, né? Só tem assim uns pontinhos que ele enrola para dar um clímax, que senão não... que é um livro curto, mas eu acho que é de fácil acesso, todo mundo entende. Agora, sim, você não pode querer levar aqueles fatos fictícios, por exemplo, para a vida real, que, como eu falei, numa linguagem figurada, né? Então, você tem que transportar ali aqueles exemplos para a vida de uma forma real, e não achar que ele estava viajando, como o povo diz, que lá é loucura, essas coisas aí que ele inventa, ele viaja demais. Mas aí nos pontos positivos a gente vai debater melhor. Certo. E a vinhetinha, Valência? A vinheta, gente, não tem vinheta. A vinheta, Valência. Apenas pontos positivos. A Lê vai começar... Pontos positivos. A gente podia copiar o Choque de Cultura. Eu acho que eles não vão processar ninguém, não. Bom, assim, para mim, o forte do livro é essa tentativa do autor de falar com você, com a sua... De falar sobre o seu papel no mundo, sobre a sua jornada, sobre... E ele usa símbolos, histórias, fica parecendo meio aquelas coisas da Bíblia, assim, que Jesus vai passar um conhecimento, uma sabedoria, só que ele não fala direto, ó, tu tem que ser assim, assim, assim. Aí ele conta uma história que vai simbolizar aquela mensagem que ele quer passar. Por exemplo, quando ele encontra pela primeira vez o rei conta a história de alguém que foi num palácio de um outro rei, e o rei disse, não sei se é palácio, nem mais, vai lá e contempla todo o meu castelo, tudo que eu tenho. Só não derrama esse óleo que está na colher. Aí o cara ficou olhando só para o óleo e não conseguiu olhar nada em volta. Aí depois ele voltou com o rei, aí o rei disse, o que você achou do meu castelo? Ele disse, olha, eu fiquei tão preocupada que não derramar óleo que eu não vi nada. Aí ele, então vai lá que você tem que conhecer minha casa, que um homem que você não conhece a casa não é digno de confiança. Aí ele volta, começa a olhar tudo, quadro, pintura, jardim, os móveis, e derrama o óleo, esqueceu o óleo. E ele diz, olha, você tem que prestar atenção no óleo e para mim é como se você tem que prestar atenção no micro e no macro. Você tem que conseguir esse equilíbrio em tudo na sua vida, porque foi o que, né, eu tive essa ideia de enfoque geral do livro, que muitas vezes a gente se concentra só num ponto e esquece de olhar os outros pontos. Então, eu acho que o Paulo ele queria conversar sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter. E ele vai usando várias simbologias, por exemplo, as ovelhas. Eu achei muito legal, assim, que ele sempre fala de uma linguagem simples e uma linguagem rebuscada. Logo no início do livro, ele fala que procurou alquimistas, e os alquimistas não falaram para ele, não falaram com ele sobre o que era alquimia. E a gente vê essa contraposição aí do simples com o complexo. Aí tem um personagem que é o inglês. Ele é um teórico, ele lê, não quer estudar, enquanto que o Santiago é um pastor de ovelhas. Aí fica assim, essas duas visões de mundo. E para mim, ele quer que a gente perceba que a gente precisa ouvir o nosso coração, essa lenda pessoal, mas com equilíbrio, olhar tudo em volta. Achei bem legal. Aí, no caso, assim, dos personagens, né, das coisas que foram aparecendo, as ovelhas, quando ele falava nas ovelhas, quando Santiago pensava nas ovelhas, era sempre no caminho que ele já conhecia, numa coisa mais confortável. Sempre você tem vontade de voltar para aquilo. E para mim isso lembra que é a casa dos nossos pais, assim, poxa, nada deu certo, eu vou voltar. Aquele caminho que a gente já conhece. Aí tem o deserto, que é assim, você vai viver sua lenda pessoal, o universo vai lhe ajudar, mas as coisas não são fáceis, vai ter tribulação no seu caminho. Aí tem a imagem do deserto. O oásis, ali você alcançou ali seu objetivo, está num lugar confortável, como o Santiago teve a opção de parar ali no oásis, ele conheceu o amor da vida dele lá e tal. Aí ele encontrou o alquimista, e o alquimista disse, olha, se você parar aqui,
você sempre vai ficar pensando o que você faria se você tivesse seguido o seu sonho de ir atrás do tesouro. E muita gente para nesse ponto, né? Assim, poxa, eu vim, caminhei até aqui, mas o meu objetivo era esse. E, sabe, sempre você tá atento ao que você quer, com a lenda pessoal, né? Onde ela vai levar e qual a parte do caminho que você tá. Porque sempre vai ter esse desejo de parar. E assim, no final, eu acho que a mensagem do livro é essa, assim, você se olhar e tentar ser melhor, você transforma o mundo em volta, como ele foi trabalhar lá na loja de cristais, para se ajudar, ele acabou ajudando um homem, e ele sempre tinha esse desejo de voltar. Eu achei muito legal essa linguagem simbólica, assim, tem elementos fantásticos, como o Santiago vira vento, conversa com o sol, e eu acredito que tudo isso seja representações simbólicas da vida, né? Da luta que é viver, do seu desejo, do que você tem no seu ambiente, das opções que você tem, e como é que você vai lidar com isso. Que momento você silencia seu coração, ou você escuta, e assim vai. Para mim, o livro é sobre isso. Eu achei muito bonita a linguagem e o simbolismo que ele usou. Parece uma coisa simples, que não é tão simples. Tem aí uns temas de misticismo bem... que não é muito acessível. É esse meu ponto positivo. Muito bem. Pois é, um ponto forte que eu achei do livro foi essa abordagem que ele dá. Para mim foi o ponto fraco e o ponto forte ao mesmo tempo. Porque ele traz essa linguagem esotérica, ele apresenta essa discussão de alquimia, de lenda pessoal. Assim, para gente que não conhece o que está sendo dito ali, fica muito água com açúcar, assim, olha, seja verdadeiro, seja você mesmo que você vai conseguir. Esse é um demérito, porque da forma como ele apresenta, parece uma coisa boba. Só que se você for pensar assim, cara, existe toda uma tradição esotérica que fala que o homem não é só o corpo físico, ele tem uma série de elementos constitutivos, ele tem uma parte que já é imortal, espiritual, que ela é semelhante ao próprio Deus, que a gente pode até falar que seria o eu superior, o uno. Existe essa parte do homem que já está lá unida à divindade, e o homem, essa entidade lá em cima, ela envia um raio, que é como se fosse uma emanação, que gera esse homem que está aqui na Terra, que somos nós. E esse ciclo, ele vai se repetindo através das diversas vidas. E você vem aqui na Terra, pega um monte de experiência e volta para lá. E quando você volta para essa unidade, é contabilizado ali tudo que você viveu e fica faltando alguma coisa. Você está lá no mundo espiritual e você sente o chamado, a vocação, que é o Okari, que é o chamado. É a vocação para que você volte para a Terra, para que você faça alguma coisa. E é justamente essa grande obra, essa lenda pessoal. Você estava lá na plenitude, tudo, só que tinha alguma coisinha ali que estava faltando e dizia, poxa, eu preciso voltar. E é esse processo. Essa alma volta e aqui na Terra ela tem que desenvolver esse trabalho que ele coloca como grande obra, como o Crowley falava que era, ele colocava esse nome, a grande obra. Você tinha que cumprir o treino desse que ele falava, acho que era o Sagrado Anjo Guardião. Você tem que cumprir essa determinação. E se você não fizesse isso, você viveria essa vida incompleta e você teria que voltar outras e outras vezes até você completar essa saga. Assim, é um papo meio nova era, meio... Você fica, cara, isso é autoajuda. Assim, é uma coisa complexa, é uma coisa da alquimia, só que ao mesmo tempo... E eu acho que muitas vezes no livro ele entra nesse papo assim da banalidade, fica uma coisa muito... porque eu estou mentalizando coisas boas, porque o universo está do meu lado. E eu não sei se foi a forma como ele escolheu apresentar, porque, por um lado, você facilita o acesso às pessoas para que elas entendam o que está sendo dito, e, ao mesmo tempo, você banaliza o conhecimento. E a gente vê isso
todos os dias, assim, uma pessoa lá, não, vou criar um podcast para falar de, sei lá, de política. Aí a pessoa, ela tenta facilitar muito, ela também atrapalha, porque ela deixa os conceitos desgastados, ela deixa tudo muito água com açúcar, e as coisas, elas têm que ser, assim, dependendo do assunto, você tem que ter muito cuidado em apresentar alguns termos, porque faz diferença a forma como você apresenta, a forma como... E você vê uma história como essa, você pode descambar muito fácil para um cara, não, minha jornada interior, minha lenda pessoal é ganhar dinheiro, ser milionário. Aí, assim, não, minha lenda pessoal, sei lá, ter 1 milhão de seguidores, assim. Aí, poxa, será que um espírito lá, ele ser chamado para a Terra para cumprir uma vocação, é uma coisa tão boba, assim? E é muito sutil, é muito tênue a linha, e eu acho que diversas vezes, e o livro, na maior parte, eu acho que ele descambou para esse lado, água com açúcar, uma coisa que, infelizmente, contribui para uma imagem ruim do livro. Outro ponto positivo que eu acho bem legal é que ele fez essa junção no início, no prólogo dessa edição, ele comenta que ele estudava alquimia e ele faz uma relação com Jung. E é bem bacana porque o Jung, ele quando começou a estudar, fazer a psicologia dele, a psicologia analítica, ele fazia essa junção da psicologia, o que ele estava propondo, com essa abordagem, ele usou como se fosse a alquimia, o prenúncio da... Como é que chama? O prenúncio da psicologia analítica que ele estava desenvolvendo. E quando ele fala ali de alma mundi, ele está falando um termo que o Jung pegou na alquimia. Essa questão dos símbolos, dessa lenda pessoal. E o Jung, ele fez uma coisa muito interessante que ele tentou explicar o que são esses conceitos que o Paulo Coelho usou. Que o Paulo Coelho não, que a alquimia usou e o Paulo Coelho colocou no livro. Por exemplo, ele não está falando ali simplesmente do chumbo, embora você possa dizer, não, é uma viagem, assim, mas é uma coisa real. O chumbo ali é você descer, olhar para dentro de si e encontrar a sua base ali, vamos dizer, é chato falar isso, o meu eu verdadeiro, ou quem sou eu, e o chumbo, ele representa ali a unidade mais básica do mundo físico, e você conhecendo, não, eu tiro tudo que não é meu, o que não representa a minha realidade, o que eu sou de verdade. Eu estou partindo desse ponto, daqui eu posso começar a fazer algum... Então, esse chumbo, se você descobrir, não, quem sou eu de verdade? Quem é Araci de verdade? Quem é a Valesca de verdade? Sabendo quem eu sou, sabendo quem eu quero, sabendo o que eu posso fazer, eu posso traçar metas e fazer coisas factíveis. Eu posso realmente fazer coisas que... E o interessante, que eu posso transformar as coisas em ouro. E o menino, quando ele entra nessa saga, ele está lá, trabalha numa loja de cristal, ele transforma as coisas. Ele vai para o deserto, tudo que ele vai passando, ele vai transformando as coisas em ouro, porque ele já está olhando para dentro de si e ele meio que encontrou esse chumbo, que é a matéria bruta ali, a coisa mais básica para você começar a crescer e fazer alguma coisa. Aí, assim, é uma coisa muito rica, e entra a mesma coisa da análise esotérica. E corre o risco de você cair numa banalidade, assim, só falar platitudes e você, tudo é a mesma coisa, a minha lenda pessoal, sei lá, é usar roupa cara, assim, umas coisas que são bem problemáticas, né? Eu concordo com esse ponto aí. Porque, assim, no seu coração infantil puro, dizia, você tem que usar roupas caras, ele apela para o ponto de que o coração, que você ouve essa voz quando você é criança. E depois você esquece, porque você passa a olhar para outras coisas. Então, pode ter esse auto-engano, eu achar que o meu propósito, a minha lenda pessoal, é ser uma blogueira famosa, e vou nisso. Mas eu esqueci, porque eu acho que esse propósito aí é meio... que eu acho que se trata de uma melhoria, de uma purificação pessoal, assim. Não é para fora, é em si.
Aí quando você muda dentro, você muda fora. Eu vejo assim. Não, mas agora, você está falando... tem, né? Tudo tem riscos. Eu estou falando... Você falou o que justamente eu falei. Porque, assim... O casamento. É muito problemático. Porque, assim, eu olho para você e você me fala, olha, minha lenda pessoal subiu o Monte Everest. Aí eu... Tá. Como é que eu vou dizer que não é? Eu não tenho como falar. E como é que eu vou dizer que você está ou não cumprindo sua lenda pessoal? Até que ponto eu posso olhar para uma pessoa e ser taxativo? Como alquimista, ele tinha essa habilidade. Por exemplo, quando ele olhou para o inglês, ele viu que o cara não tinha nem iniciado esse processo. Tanto que ele fala para o cara... estava focado no... Ele falou, você vai ter que primeiro encontrar o chumbo. O que é isso? Olha, você tem que tirar um monte de coisa aí. Você não está observando quem você é, observando a sua natureza, vendo qual é, para ele encontrar esse chumbo, e a partir dali ele, beleza, eu agora sei quem eu sou ali, a base, e começar a construir. E assim, quantas pessoas a gente encontra que mascaram esse sentimento, olha, minha lenda pessoal é essa ou é aquela, e como a gente vai mudando, é bem complexo. E o risco é muito grande para você criar qualquer coisa e dizer, olha, eu estou cumprindo minha lenda pessoal. Tá travando? Tá, tô travando bastante. Foi, agora parou um pouco. Mas dá para entender. Mas dá para entender, dá para continuar. Dá pra entender. Pois é. Aí eu ainda... Sim? Eu ainda tenho que falar? Deixa eu ver outro ponto positivo. Tem esses pontos. Eu acho que a linguagem, assim, por mais que seja todo o meu ponto, tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. A linguagem é muito fácil, ele é muito claro. Assim, por mais que ele esteja falando de alquimia, que é uma coisa bem esquisita, uma coisa que cheio de símbolos, cheio de... E ele consegue passar com a clareza, E o que eu acho muito bom é porque ele tem essa capacidade de síntese e ele coloca ali de uma forma que é o verme de ouvido. Eu estava até comentando com a Alessandra, que é o verme de ouvido é aquela música pop que você escuta uma vez e fica na cabeça. O tempo todo você aquela coisa repetindo. E o livro dele, as frases de efeito, as coisas... Tanto que a gente estava comentando. Eu falei com a Alessandra que eu tinha lido esse livro. Eu só lembrava do Maktub. Eu não lembrava mais de nada. Mas ficou esse Maktub na cabeça. Você pode não lembrar de nada, mas você lembra... Vai lembrar daqui a 10, 15 anos do cara que virou vento, partes assim da história, ou então essa coisa, se você está no seu caminho, o universo vai conspirar por não sei o quê. Aí você tem umas frases que elas são muito boas assim para você marcar assim no pensamento, olha, tal coisa vai ficar repetindo. No perfil do Instagram. Eu senti muito essa vibe no livro, de que, cara, dar conteúdo para uma blogueira postar de manhã junto com Bom Dia por vários dias. Então, no status do WhatsApp. Mas esse livro é de 88, gente. Não foi essa a intenção. Não foi essa a intenção. Mas ele deu origem às intenções atuais. Ele foi o pioneiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma foto mostrando. Ai, velho. Teve uma vez que eu vi. Só o grupo, frases para postar no WhatsApp. Como foi? Frases só para postar no WhatsApp. Cara, misturou o vinho com essa reflexão de Alisson. Eu entrei numa bad. Não é? Agora, acho que a Alisson concluiu. Eu concluí já. Agora a gente pode encerrar aqui? A Alisson já disse tudo que tinha para falar. Você já virou vento, já. Gente, como que eu vou aparecer aqui agora e falar que os meus pontos positivos? Meus pontos positivos. O livro é fácil de ler, então, mesmo, depois de toda a reflexão de Alisson,
Ai, é muito triste, Alisson, você tem que falar por último. Tá bom. Então, gente, meu primeiro ponto Valesca, positivo... você fala para um público que só entende a sua linguagem. A Alisson fala para um público que... Olha aí. O público está esperando a sua fala. Além do pessoal, Oh, meu Deus do céu. Gente, se vocês só entendem a minha linguagem, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Olha aí. Eu tenho uma péssima notícia. Então, o meu primeiro ponto positivo é exatamente esse, de que o livro é fácil de entender. Então, mesmo que você não goste, depois você não vai ficar com aquela sensação de caramba, eu me esforcei tanto para ler esse livro e ele é ruim. Não. Gente, é um livro que, no final das contas, vale a pena ler. Tipo, se você acha que não deve ler Paulo Coelho, leia esse livro. Porque daí o livro nem é tão ruim assim. A Alisson conseguiu convencer vocês. Nessa mesma linha, o livro é pequeno. Gente, os meus pontos positivos são muito superficiais, desculpa. Talvez eu não tenha gostado tanto. É um livro pequeno, então. Ai, eu não vou conseguir. Olha, a gente leu o livro do Saramago pequeno e era difícil. Eu já nem consigo mais lembrar. Mas era difícil mesmo. E é um livro pequeno, então você não vai perder muito tempo lendo, a não ser que você esteja muito desinteressado do livro. E para algumas pessoas, esse é um ponto positivo, que é um livro motivacional. Então, assim, se você tem mais essa vibe, gosta de livros autoajuda, você vai gostar de O Alquimista. Inclusive, uma menina que trabalha comigo, antes de a Alessandra indicar o livro, ela já tinha falado sobre ele. Ela, inclusive, tem o livro físico. E aí ela falou, você quer ler? Toma, não sei o quê. E eu fiquei meio, tá, vou botar na minha lista. Mas, assim, ela gostou. Ou seja, as pessoas gostam realmente do livro. Olha e eu aí, lembro a Alessandra indica. A Alessandra indica o livro, aí você pensa o quê? MacTube. MacTube. E aí... E aí, assim, eu lembro que no colégio eles sempre tinham uns trechos do Paulo Coelho. Então, essa vibe motivacional, ela é muito usada por muita gente. E é isso, esses são os meus pontos positivos super superficiais, depois de toda uma reflexão de Alisson. Eu acho que não lemos o mesmo livro. Depois dessa reflexão. Bom, gente, meus pontos positivos, alguns já foram abordados, né, como alquimia. O primeiro ponto, eu vou falar da alquimia, né, que eu acho bem interessante ele trazer esse resgate do elixir da longa vida e da pedra filosofal. E fazer, né, toda uma alegoria em torno desses elementos. Como vocês já falaram também sobre a lenda pessoal, eu acho interessante porque, assim, quando a gente vai falar dessa questão de lenda pessoal, como o Alisson diz, é uma linha tênue, porque a gente nunca sabe se você está nessa lenda, se você conseguiu, se não está conseguindo, apesar dele dizer que o coração dá alguns indícios, é bem complicado saber, mas assim, eu acho que, independente se for verdadeira essa teoria ou não, eu acho que tem alguns elementos que lhe puxam para a vida que você está hoje, assim, no sentido de alguns caminhos serem traçados. Quando eu li, eu fiz essa reflexão assim, da gente, de nossa vida aqui do grupo. A Alessandra seguiu a dela, né? Eu acho que ela nunca esperou estar onde está hoje. A Alisson também, eu acho que cada um foi assumindo sua lenda pessoal, mas eu acho que algo já puxava as pessoas para esses caminhos. Por exemplo, Valesca mesmo ela tendo a oportunidade de estar na terra onde ela residia, que eu não posso dizer aqui, né, para não detalhar a vida pessoal da gente, mas eu acho que algo chamava para ela estar na terra que ela está hoje.
e as coisas foram se encaminhando, e quando ela falou até que sério, Valesca, você vai, e eu acho que alguns elementos já encaminhavam. Eu não sei se isso pode ser uma viajada louca, mas eu acho que vai dando mesmo esses indícios, né? Essa lenda pessoal. Cara, só quem conhece sabe, tipo... E assim, eu acho muito aleatório eu estar aqui. Acho aleatório? Não, tem hora que eu não acho, não. Não, tipo, não que eu acho aleatório, eu acho que, tipo, eu não sei de onde saiu isso de que eu vinha e eu vim, e, tipo, eu não tirei isso da cabeça. Eu falei que eu vinha e eu realmente vim. Eu acho que vem uma certeza mais forte, que fica parecendo até coisa de autoajuda, de... Não sei, eu acho que vem um negócio e você diz, eu vou. Como uma pessoa ali, quando conheceu uma certa pessoa, disse, eu quero, e aquele acabou, e o mundo não existe mais sem aquela pessoa, e casou. Certo? Não posso dizer os nomes. Poderia ser qualquer outra. Podia ser qualquer outra. Mulher, não detone minha lenda pessoal. Meu conceito de lenda pessoal. Não, brincadeiras à parte. Mas eu acho que se encaminha. Aí, essa parte do esoterismo também é um ponto forte, né? Que eu achei interessante, que ele usa a correlação que ele faz com a Bíblia, que ele já faz uma relação da história das irmãs de Marta e Maria, e ele diz que Marta era Marta ou Maria que cuidava mais das coisas de casa, Alisson? Eu sei que tinha um que era fregado só em cuidar das coisas de casa, e aí eu acho que é por isso que ele reforça mais na frente também. Onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Se você se liga muito ali, e na história da Bíblia, ela era muito dedicada, queria estar sempre com a casa limpa, era uma agonia. E ele começa, né, com essa, misturando as várias culturas, ele fala do Uri, do Tumi, que era uma prática de adivinhação também, que acho que decifrar, né, os acontecimentos da vida, eles consultavam Deus. Então, achei interessante essas relações. E assim, que eu esqueci, voltando para a questão da lenda pessoal, eu lembrei daquela menina do livro, é Sumire, o nome dela? Sim, isso. Que ela, né, foi atrás e tinha aquele medo de fazer as coisas na vida e ficava naquela dualidade, eu vou, não vou, eu vou, não vou. E quando ele chega no deserto, ele quis ter medo, não foi? E o alquimista disse, você não pode ter medo, eles não podem perceber que você tem medo, porque eu acho que até em nossa vida, cara, se tiver medo, e eu tive, eu não sei se eu estou vivendo a lenda pessoal, porque quando foi para eu me mudar, né, teve uma oportunidade e eu tive medo e eu recuei. Se eu não tivesse tido medo, poderia ter sido diferente, né? Ninguém sabe. Então, quando ele disse que estava com medo, ele não aparenta o medo. Se tiver com medo, vá assim mesmo. Eu achei bem importante. E assim, além das frases de efeito, né? As frases de efeito que ele coloca no livro, ele, onde está o seu tesouro, está seu coração. Aí ele diz também que não sei por que o pessoal procura Deus nos seminários, ele está olhando para o pôr do sol, né, contemplando, e ele diz, eu não sei porque as pessoas procuram a Deus nos templos, nos seminários. E outra frase que eu achei bem assim forte, que ele diz assim, se uma situação ocorrer uma vez, o risco de acontecer não é tão provável, mas se acontecer 2 vezes, com certeza vai acontecer a 3ª vez. Então, essa frase eu achei assim, muito pesada, e assim, parei para analisar, porque se você for analisar se uma situação se repetir umas 2 vezes, aí você vai fazendo, né, as correlações com sua vida, isso aí tem uma veracidade muito grande. E só, os pontos positivos foram esses. E correr atrás dos sonhos. Amiga, foram ótimos os seus pontos positivos. Mas assim, eu concordo. Eu acho que a sacada do livro é essa, o autor conseguir conversar com você e você correlacionar com a sua vida mesmo, o seu caminho, os seus sonhos. Se você em algum momento deixou de ouvir, veio na hora, o seu coração. As escolhas que você faz, quando você está escolhendo deixar de fazer ou fazer, você está escolhendo. Assim, você sempre vai estar ativo no seu caminho. Algo não leva aquilo? Você acha que não?
mesmo estando escrito, eu acho que sim. Você pode escolher. Porque, tipo, tem um momento que ele estava... O Santiago teve a oportunidade de desistir várias vezes. Mas como ele sentia, ele tinha aquela voz falando que ele tinha que ir atrás do tesouro, se ele desistisse, ele seria como o pai dele, que apareceu no início, como o dono da loja de cristais, que só vivia de realizar um sonho que ele não queria realizar. Então, vai aparecendo os sinais, dizendo, olha, se você escolher isso, vai acontecer isso. Mas, licença, então, assim, só coisa... Por exemplo, quando foi para você e a experiência de ser mãe, não teve algo forte que, tipo, lhe encaminhava para aquilo? Ou não, você disse, não, eu vou e tchau. Não? Eu deixei de ouvir os sinais. Eu vou dar uma chance aí para o universo. Eu não conseguia ouvir os sinais, eu estava só no racional. Porque se eu tiver mais um filho, a água do mundo está toda poluída. Tem muita gente no mundo. Aí você não tem filho, é um negócio assim, instintivo. Mas e ela até falou isso, ó. Acreditar que... Tem uma parte no livro que fala isso, acreditar que Deus cuida das crianças e dos idosos e você segue em frente. Eu não sei quem fala isso, mas tem isso no livro. Assim, você tem que ter uma fé na vida que vai dar certo. E o ponto forte que eu achei, quando ele chega na loja, que ele vende os cristais, e ele chama o dono, vamos atravessar o deserto e tudo. Aí ele disse, eu não sei se foi nessa frase que ele diz, não, eu tenho medo de quando chegar lá, não ser aquilo que eu pensei, não sei o que eu pensei, e minha vida ficar sem sentido. Não suprir as expectativas dele. E tem várias pessoas que não fazem isso porque tem medo da vida ficar sem sentido. E essa ideia dele essa ideia dele de, tipo, de não querer realizar esse sonho dele, que tipo, ele vive a vida inteira dele com o propósito de realizar esse sonho, mas ele nunca quer realizar, porque senão ele perde o maior propósito da vida dele e ele acha que a vida vai ficar sem sentido. Minha gente, mas eu acho que Cara, isso foi muito profundo. Você corre. Quando você passa, você diz, não, é isso aqui, velho. É que nem a música do Raul Seixas, né? E quase que eu entrei em crise. Quando eu cheguei, zoológico, né? Quando eu peguei o contra-cheque, eu... Gente, meu sonho era pesar 55. Quando eu cheguei nos 55... Eu já explorei essa lenda demais. Eu falei, não mudou nada. Eu acho que traz uma desilusão. Mas assim, se a gente ficasse que nem o homem da vendinha dos cristais, se ficasse lá, não saberia. E quando chega, diz, vixe, só é isso. Mas, né, vamos para outro ponto. Uma coisa que eu gostei do livro, que eu não tinha tido essa reflexão ainda, e quando eu li também não percebi, foi da escolha do Santiago de viver só com as ovelhas. Que ele falou com relação aos amigos, né, as pessoas próximas, que elas acabam se metendo muito na nossa vida, dando conselho, e espantosamente elas sabem mais como a gente vê a nossa vida do que elas sabem da vida delas. E isso é chato, então ele preferia viver com as ovelhas. Achei bem legal isso. Gente, isso passou batido pra mim. Ela não precisa. Como foi, Babá? Passou batido pra mim. Que quando você vê as mesmas pessoas frequentemente, elas acham que tem esse direito de dizer como você tem que viver a sua vida. Então, preferia ficar com as ovelhas. Quanto mais você convive com a pessoa, quanto mais próxima ela é de você, ela realmente acha que ela tem essa autoridade. Aí ele começou a ficar com raiva das pessoas por causa disso, e ele achava melhor não ver as pessoas por muito tempo, quando chegassem ser bem recebido. Porque ele falava isso, quando o dia ele chegava, ele era muito bem recebido, ele tinha muitos amigos, mas ele não passava muito tempo. Tinha pessoas que ele via só uma vez por ano. Sábio. Isso é família, né? Você só vai visitar a família no Natal. E naquela época nem existia Bolsonaro ainda. Porque se existisse... Suma com se existisse nem no Natal, né? Pois é. É isso. Agora os pontos negativos. Pontos negativos. Bom, gente, pontos negativos. Eu só tenho um, assim, que
Para uma história me cativar, eu acho que ela precisa ter emoção. Eu preciso sentir o coração acelerado, eu preciso torcer para a pessoa, eu preciso sentir, me identificar com o personagem, sonhar com o livro. Então, eu tenho que ser pega pela emoção. E o livro não traz isso para mim, assim. Até as coisas ruins que acontecem com o Santiago, ele ressignifica muito rápido, né? Poxa, me roubaram aqui, perdi tudo. Eu mendigo na rua e ele, não, tem que ver que é uma oportunidade. Ele se fica resignado muito fácil. Ele é muito resiliente. Muito, assim. Eu acho que faltou esse aspecto mais de aventura, de emoção. Se ele escrevesse um livro maior, né, com essas aventuras, com Santiago sentindo raiva, querendo entrar no ladrão, nossa, como eu fui inútil. Senti falta desse aspecto na história. Acho que ficou muito didático, muito autoajuda, assim, muito com conceitos, com conselhos, e não teve muito esse desenvolvimento emocional na história e nos outros personagens. Sim. É esse o meu ponto negativo. Alisson? O meu ponto Diga que negativo... você também só tem um. Não, acaba que os meus pontos tanto são positivos quanto negativos, como eu tinha comentado, porque essa coisa dele falar da alquimia, assim, por mais que ele alcance muita gente, mas ele apresenta de uma forma que ela é um pouco enganosa, assim. Ele fica faltando ali um detalhe que fica muito o senso comum. Não sei se a história ficou muito superficial ou se, não sei, faltou alguma coisa para que não ficasse tão autoajuda. Tanto que no final até você comentou, Valesca, que fica... Essa pedra filosofal? Não, né? É porque é um símbolo, né? A pedra filosofal é esse... Como é que chama? Tem um... Deixa eu mostrar aqui. Não é... A pedra filosofal. Olha, eu vou confundir com Harry Potter. Não é isso aqui, ó. Já ouviu falar disso? O vitriol. Não, nunca tinha visto. Conheço muito. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Você conhece? Conheço. O que é? Fazer igual a Dani, conheço o que é. Visita, deteriora, retificando, inventes oculto lapidem. É que visita o interior da terra, retificando, e encontra essa pedra oculta, que é a pedra filosofal, que é esse ato de autoconhecimento, de se voltar para si e de encontrar esse... que eu acho que até no livro ele representa isso quando ele encontra, ele começa a entender a alma dele. Ele percebe que a alma não é inimiga, que a alma faz parte dele, e naquela parte, quando ele se propõe a se transformar no vento, ele percebe que a alma dele, ela faz parte dessa alma mundi, é tudo uma coisa só, e essa alma mundi também, quando ele relaciona com o sol, está tudo ligado. Aí ele percebe, olha, a minha diferença do sol, ou para o vento, ou para a areia, é tipo um ponto de vista, porque no fundo, todo mundo, é o Atman, né, o conceito dos hinduístas, é tudo uma coisa só. É o espírito universal que está em todas as coisas. E esse convite de visitar o interior da Terra, encontrar, retificar e purificar para encontrar essa pedra filosofal, sim, eu acho louco que o pessoal imaginava que essa pedra filosofal ela fosse de verdade, assim, olha, eu vou transformar tudo em ouro. E no livro, ele até brinca que o cara transforma as coisas em ouro, né? Eu acho que é muito mais um símbolo. É um ouro, né? É um ouro. O alquimista ele consegue a pedra filosofal e o elixir da vida. E o elixir da vida fica claro, assim, na minha visão. Se você entende que tudo é tudo, que você faz parte do todo, a morte ela não tem mais o significado de ser o fim da vida. Porque você continua, você está nas coisas, você entende que as coisas não são estanques, né? Tá tudo conectado, tá tudo... E no livro ele comenta sobre isso, né? Que tudo está conectado, as coisas são unidas, né? E eu nem sei qual era o meu ponto negativo que entrou nessa história do... Eu me perdi. Estou esperando também.
Não, o ponto negativo foi isso, do risco que tem, e eu acho que aconteceu, da história toda, ela ficar só nesse ponto de vista da autoajuda, mas um ponto negativo que eu acho que é o principal da história, que eu acho que é a crítica de tudo, é que ele não é um autor muito... E eu vi até uma pessoa comentando sobre isso naquele link que eu mandei no grupo, comentando sobre Jorge Amado e Paulo Coelho, que são os escritores mais conhecidos fora do Brasil. E uma crítica que o autor do texto fala do Paulo Coelho é que ele não é um esteta, ele não é um artista. Ele fala bem, ele consegue contar uma história, ele cativa, mas só que para ele é como se fossem as ferramentas com aquilo ali em arte. E fica claro quando você vê que o livro ele não tem ápice, ele não tem... É muito linear a história. Você não fica com medo, o cara perdeu as ovelhas ali, ou perdeu o dinheiro, foi roubado. Ele não consegue passar emoção para você ficar ali tenso. Pô, e agora? O que é que vai acontecer? É muito plana a história, é muito linear. Eu acho que falta o trabalho literário mesmo, transformar aquilo tudo, de dar uma roupagem mais... E você vê que mesmo sem a história ela é tão boa, se você pensar nessa forma, ela é tão boa, que mesmo sem esse cuidado literário, mesmo sem essa roupagem artística, a história fez sucesso, as pessoas gostam, mas como se fosse um trabalho, um tipo de rebuscamento ali, falta e fica chato assim um livro. O final você fica, pô, tem que acabar logo, ter o desfecho, porque você vê que não tem altos e baixos, é muito plana a narrativa. E só. Alisson, tire O modo de apresentação? o modo de apresentação que tá travando. Pronto. Voltamos. Agora é Valesca, né? Aham, É. e o meu negócio aqui desconectou. O quê? No fone. Eu tô Mas eu ouvindo. tô escutando. Todo mundo tá ouvindo. Peraí. Deve ser pelo... Olha aí, marca YouTube. Está escrito. É culpa do Paulo Coelho. O Araquém, Paulo. vai falando. Vou tentar voltar, peraí. Meu ponto... Aí voltou. Eu voltou? Meu ponto... Ai. Tá, mas ele falando que saiu a configuração todinha aqui. Mas a gente tava escutando normalmente. Não é a minha tela que fugiu mesmo. Ah, sim. Falha técnica. Vamos para os comerciais. E, gente, vamos puxar um merchan aí para ver se a gente aumenta esse jabá, que não tá dando, não. Tá, agora tá foi. Nossa lenda pessoal, que quando a gente tá vivendo o universo é muito generoso. Gente, mas como que a gente sabe? Porque, por exemplo, você nunca vai saber, tipo, você pode escolher, entendeu? E aí, sei lá, você tem o caminho A e o caminho B. E aí você escolhe o caminho B, mas você estava destinado para o caminho A. Você nunca vai saber, gente, nunca vai saber não sabe, que na verdade era tá outra. muito envolvida nas coisas. Eu acho que sabe, gente. Não, pela claro que não frustração, sabe. pela tristeza, pelo vazio da vida. Eu não sabia que ser professora. Por exemplo, vamos lá, Valesca. Com 4 anos você queria fazer o quê? Faz aquela lavadora de prato? Era Valesca que lava prato? Estou frustrada. Aí chega, fez faculdade de Direito, vira um monte de coisa, ganha um monte de dinheiro. Aí tá lá, diz, poxa, eu queria estar lavando prato. Não, é brincadeira. Preferia estar lavando. Mas eu acho que vai ser esse sentimento de plenitude, assim, de você conseguir fazer uma coisa que deixa você feliz. E eu acho que poucas pessoas têm isso. Pouquíssimos têm. A gente, por exemplo, eu fiz contabilidade porque eu queria arrumar emprego e ganhar dinheiro, só por isso. Era o meu sonho ser contadora? Não é, nunca foi. Eu gosto? Não gosto. Queria estar fazendo outra coisa? Queria, só não sei o que é. Duas.
Acho que essa é a pior parte, né? Eu acho que a única pessoa que não questiona essa lenda pessoal é um menino ali que eu tô vendo. Ele disse, você queria ser do exército? Boa, bem zen. Você queria? É o nosso Santiago. Mamãe, eu não queria. Parece que eu não conheço essa música. Não conheço. Não é da minha época. Mulher, você não diga esse negócio de minha época, não, que eu já tô na crise da idade. A gente tá passando um avião. Pois é, Ali, eu também não queria ser professora. Isso. Eita, oi? Tá parecendo aquele ruído dos filmes de terror. Gente, deve ser um helicóptero, nem deve ser um avião. Passou já. Não passou, não. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Eita, sabe, essa música denuncia muita coisa. Ai. Eu vi essa semana, Araci. Aí lembra? Manda pra Valesca depois. É pra falar meu ponto negativo? Enquanto a Lê volta? Sim. Gente, eu acho que o maior ponto negativo para mim é que, assim, chega um momento do livro que parece que toda a história, todo o contexto, ele vai se perdendo e vira um grande compilado de frases motivacionais. E aí fica chato. Aí você não quer mais nem refletir sobre como aquela frase se encaixa na história. É só, meu Deus do céu, de novo isso. E eu acho que a gente está vivendo numa época em que esses papos motivacionais, muitas vezes, eles são tão tóxicos que é tanta positividade, tanta resiliência, tanto propósito para ser encontrado, que eu fiquei desgostosa. Lá no começo estava legal, eu estava super curiosa, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Mas como vocês disseram, tipo, é muito linear, nada ia acontecer. Eu cheguei no final do livro e eu acho que ele nunca passou uma mensagem tão bem passada. Tipo, eu fiquei super ansiosa, criei toda aquela expectativa, aí chega no livro, quando realmente acontece que era para acontecer, o que o menino queria que acontecesse, eu fiquei tipo, poxa, era isso? Sabe? Era assim. Mas é que nem na vida, mulher. Quando a gente chega assim, é isso, velho. Foi muito literal, sabe? E essa questão das frases, gente, eu não sei, deve ser um helicóptero, estão passando ao vivo. Essa questão das frases vai ficando muito exaustiva e no final das contas eu acabei, tipo, cara, parece que ele só pegou, se fosse um livro atual, eu ia pensar que claramente ele tinha pego um monte de frase motivacional e tentado criar uma história para alinhar aquilo tudo. É porque vocês não conhecem o Raul Seixas e o Paulo Coelho juntos. Tá faltando conhecer o Raul Seixas e o Paulo Coelho. Araci? Bom, gente, é porque vocês sabem, né? Não, ponto negativo, a história mesmo, o fim da história, eu achei deu uma viajada boa. Aí o fim da história é o primeiro ponto. Eu também tinha colocado aqui as frases motivacionais, né, que Vavá já falou. O menino sofre, o menino só leva no lombo, velho. Foi assaltado. Aí tem hora que você diz, poxa, velho, coitado, só tá se dando mal. E ele fica com a cara de leso, né? Que ele diz, me roubaram, eu vou esperar aqui. Faz que nem Alisson, não tem aquele ponto de emoção. Aí como se ele fosse assaltado lá no mercado. Tudo bem. Amanhã é um novo dia. E essa busca pela felicidade, né? Que se torna chato. Como a Valesca falou aí, eu acho que é por isso que vem a frustração, que o povo fica nessa chatice. Eita, tem que ser feliz, correr atrás de felicidade. Gente, se a pessoa não quiser correr atrás de nada, quiser estar só existindo. E eu acho que a tristeza tem que estar ali também, e é normal.
E é bom ser uma pessoa triste, porque se você só vive com o dente do lado de fora, você lê sem sentido e sai, chega abusa. É verdade. Aí, inclusive, eu acho que até o que tu falou, Araci, o Santiago sofre. Então, ele sofre, mas ele diz, né? Ele foi atrás da felicidade. E até estava passando uma reportagem essa semana que o pessoal tá frustrado porque fica nessa... Eita, o que é felicidade? Eu tenho que correr atrás, tenho que correr atrás. Eu acho que nem existe. Eu acho que não existe. Cara, que entra no caso São Paulo da banalização. Ele tentou tanto traduzir essa parte da esotérica de uma forma tão acessível que no final você se sentiu banalizado. Caiu na mesma. É um processo difícil você se conectar com a natureza, entender a linguagem do universo, ainda mais para esse momento que a gente vive, entender essa linguagem da natureza, essa linguagem única, se conhecer e conhecer o seu propósito. Isso é muito difícil. São várias vidas aí se existirem para você conseguir. É muito fácil encontrar meu propósito quando eu sou rica, sabe? Não tenho que fazer mil coisas. Se eu posso passar o dia inteiro pensando em qual é o meu propósito, caramba, você não vai encontrar complicado. Não, e esse é um ponto que eu acho que o livro, eu acho que é o ponto negativo, porque a gente entra nessa neura aí que é religioso, né? Uma visão religiosa, assim, aí, imagine no mundo que tem, sei lá, hoje morre por dia 30 mil pessoas de fome, acho que é mais ou menos isso. Aí qual é a lenda pessoal dessas pessoas, assim? Existe um objetivo para as pessoas? Existe uma lenda para cada um? Aí é meio... É até cruel a gente pensar que toda vida ela tem um propósito, toda vida ela tem um significado. Num mundo como esse, né? Pode ser até que tenha, eu não sei, vai que tem alguma coisa muito errada aí acontecendo, mas, como diz o Schopenhauer, quem sabe é só um estímulo, um impulso cego aí, o pessoal tá nascendo e morrendo, ninguém tem sentido, é só para nascer e morrer mesmo. Eu acho que achando que é isso, viu? E depois, até quando você vai vivendo, vai ficando velho, você vai vendo que não tem... Gente, eu li em algum lugar que o alquimista é um incentivo ao sonho americano de que se você trabalhar, você chega lá. Concordo. Se chegar, e aí? Se você não chegar, é porque a culpa era sua, você não se esforçou o suficiente. Eu acho que depende muito de quem lê, do momento que está, da visão de vida que a pessoa tem. Eu li como essa transformação pessoal, né? Tanto que tem o alquimista que está buscando ouro, transformar chumbo em ouro. Tem o Santiago que está atrás de um tesouro, sabe? São coisas materiais mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem um exemplo assim, que ele dá do doceiro, que ele é feliz vendendo doces. Né? Eu vi muito como essa transformação interna, né? Mas eu já sou ovelha. Eu queria ser ovelha. Mas uma coisa que eu fiquei revoltado, o Santiago, depois de tudo, ele se transformou no vento, ainda ele vai para cima da terra e vai cavar procurando ouro. Eu disse, cara, o cara não entendeu nada depois de tudo. Filho, a ambição está na nossa alma desde o ventre materno. Então, eu pensei que ele não ia, que o tesouro ia ser uma coisa simbólica, assim, o tesouro, você completou sua jornada, alguma coisa eu assim, também. mas é um tesouro mesmo, né? E o pior é que o tesouro foi real e o cara sabia que ele ia cavar e não ia achar nada e ainda deu um pedaço de ouro para ele, né? Para o ladrão assaltar e levar. Porque se ele não tivesse nada, o ladrão ia matar ele, possivelmente, né? Mas assim, eu fiquei abismado. O cara, depois disso tudo, o cara se transformou em vento e o cara ainda vai cavar. Não atingiu um nirvana, né? Ainda não entendeu, não. Ele atingiu o nirvana, isso que eu fico revoltado. Que ele... sim, foi. Você e ainda que nesse aspecto foi incoerente? Acho que ele não soube terminar o livro, né? Não, eu achei sem... se a gente pensar que é simbólico, né? Porque... E o que eu acho legal é que o livro todo, ele faz esse processo do espírito que eu falei,
que ele sai lá de cima, vem para aqui para baixo, pega as experiências e retorna. Ele estava na igreja lá, o sicômoro que ele sentou lá para dormir, ele foi, vai até o Egito, lá o cara fala para ele, olha, eu tive um sonho que numa igreja tal, 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 ele, sei onde é, e ele volta. Ele faz o processo todo, desce aqui como se fosse a jornada do espírito pela matéria, pega a experiência toda e volta lá para casa dele e pega o tesouro, só que aí fica um tesouro meio espiritual, né? É o fruto da experiência, só que no livro é um tesouro real, né? Tá tendo uma terceira guerra mundial. Mano, o que é isso? Eu acho que é a Esquadrilha da Fumaça, hein? Não, você que entende. O que é isso? É maquitude. Véi. O meu destino hoje era ser atrapalhada. Eita, Porque não tem minha noção. gente, e só retomando aí, quando ele fala do amor, vocês lembram? Como foi? Oi, Yara. Dá com a bomba aí, Valesca. Hã? Gente, é aqueles aviãozinhos da fumaça. A Esquadrilha da Fumaça. Corra que tá tendo alguma coisa aí. Estão perseguindo alguém aqui perto. Não, eu digo assim, quando ele fala Fumaça do deve ser amor. alguma apresentação. Não tô gostando de ter que ser aqui, não. Como foi, Yara, que tu tava falando? Não, eu digo assim, que ele falou do conceito do amor, né, no final do livro. Vocês acharam o quê? Lembram, não? Eu nem entendi. Acho que ficou... eu acho que eu lembro... Eu acho que eu não lembro. Ele fala do Ficou amor, um negócio... onde seu amor estiver, também estará seu coração. Achei perdido. Ficou meio... Eu achei... Sem sentido. Essa parte aí não me cativou. Incoerente. E no instante, o amor pela filha do comerciante se foi. Fátima apareceu. E o amor pela Fátima também, né? Posso ficar aqui com a Fátima, mas o meu tesouro, vou atrás dele. Fátima achei Fátima muito adequada, a mulher do deserto, que ia ficar esperando ele. Não gostei não dessa parte. Era para ser um ponto negativo. Esperando, né? Ali. Era para ser um ponto negativo. E então? Eu acho que só foi isso mesmo. Alguém tem alguma coisa? Algum ponto para complementar? Não, acho que tudo foi pontuado. Vocês se viram como alguém? Vocês se viram como alguém na história, assim? Vocês são Santiago, vocês são inglês? Eu sou ovelha. Eu já ia dizer. Eu sou ovelha. Não, eu acho que eu sou Santiago mesmo, que a gente fica correndo atrás das coisas num ciclo eterno. Eu acho que eu tô no dono da loja de cristal. Hã? Vixe. Eu acho que eu tô no dono da loja de cristal. Mas o Santiago, ele vai, né? Eu acho que quem fica mais correndo atrás do... Lá, o cara da loja de cristal, né? Acho que eu sou ele, parada. Eu acho que eu sou Santiago, que fica correndo atrás, querendo ou não. Tem que ir atrás. Tem que... Eu acho que eu ainda tô atrás. Eu tô na fase de ir no jardim zoológico, domingo, dar pipoca aos macacos. Eu tô nessa. Mas aí já é quem conquistou já tudo. Tá bem. Tô parada no oásis. Gente, qual a indicação de Alisson? Sim, calma. Antes de todo esse processo, nós temos, né, gente, encerramos os comentários, agora a indicação do próximo encontro e depois o merchan, né? Nos ajudem aí nessa trajetória. Na nossa lenda pessoal de ficarmos famosos. A nossa lenda pessoal aí, né? A gente está lutando. Vocês têm assim, um sonho estranho de criança, assim, um sonho que, tipo, cara, eu queria fazer isso, mas não rola. Porque eu acho que acaba que é isso, você adequar a sua expectativa de sonho para a realidade que você tem, né? Então, todo mundo faz isso. Isso é muito real.
Quando eu era criança, eu queria ser astronauta, porque eu gostava de estrelas, de céu, de não sei o quê, aí eu queria ser astronauta. Teve uma época que eu queria ser professora. Como? Não sei, eu só queria ser astronauta, não sabia nem o que significava isso. Tá? Uma criança pobre do Amazonas. Aí... Oh, Ali, que criança fofa. Eu só pensava em andar com bolsa de abelha. Eu não andava com abelha para cima e para baixo. Eu não pensava em nada. Já nem o desejo de ter uma fase de ser professora, que eu achava muito bonito ensinar. Valência, que você pensava em quê? Ah, lavar o prato. Eu queria lavar pratos. E Alisson? Dá para continuar fazendo isso. É só não Gente, André queria. Eu continuo. Eu consegui realizar meu sonho. Eu lembro que André queria ser caminhoneiro. Né? Fofo, achei fofo. Mas aí caminhoneiro é tipo viajar, né? Você ficar viajando, ficar pessoal dela, quando ia tomar a bucha da mão dela, era uma confusão. Eu me diverti horrores. Eu acho que eu sujava mais os pratos que lavava. Eu, tipo, se tu tinha feito café e tinha deixado o resíduo lá, nossa. Eu sujava toda a louça inteira. Pois é. E Alisson? Sonhava com o quê? Você queria o quê? Vai ser uma reflexão, pessoal. Eu queria ser astronauta. Eita, mas todo mundo teve essa fase. Eu acho que todo mundo teve essa fase do astronauta. O céu é muito bonito, gente. Isso fascina muito, né? O céu, o espaço. Tá vendo astronauta e astronauta já na lenda pessoal. Ei, Araci. Sou o homem da lua. Valeu, mulher. Corra daí. Gente, eu tô me sentindo num campo de guerra. Aí não é coisa boa, não, viu? Eu acho que a qualquer momento eu vou ter que sair daqui. Ela tá até desconcentrada. Velho. Toda vez que passa me dá um ódio. Bora, indica logo aí qual vai ser. Não, vamos. Ela já tá apressando, assim. A minha indicação vai ser o livro. Olha aí. Ai, que linda. A lenda pessoal. Já, Alisson, deixa eu tirar o som. O meu livro, eu vou indicar um do Ian Reid, que é um escritor canadense. Ele é atual. Eu li recentemente o livro dele, Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um livro muito bom. Aí eu disse, cara, o cara tá vivo, é um cara legal, vamos testar um livro novo dele. Eu acho que ele lançou, não sei se foi antes ou depois, mas é um livro que eu queria ler dele, que eu gostei do livro anterior, e é o Intrusos, o nome do livro. Um suspense. De suspense? Read. Suspense com ficção científica. Legal. Eu vou passar o Deus Pan, viu? Primeira ficção científica. Deus Pan. Tá. Eu quase pedi a indicação de uma ficção científica para você esses dias. Aí, pessoal, de novo. Você pensou e a indicação veio. Eu atraí. Olha aí, ó. Veio da atração. Estava escrito. Mactube. Como é o nome do livro? Intruso. Certo. Ei, gente, antes de finalizar, no livro Vulgo Grace, o advogado também segue alguma coisa da lenda pessoal? Eu estava tentando lembrar do papel dele no livro. A gente podia ler de novo para descobrir. Pode ser, né? Depois a gente faz um... Cara, precisava desse encontro gravado de Vulgo Grace, velho. Tem que chamar Matheus, que ele estava no final. Mas eu acho que ele gostou, eu não lembro se ele gostou. Nem lembro. Ele gostou.
Vamos finalizar? Vamos sim. Vamos. Oi, gente. Quem vai fazer o merchan de hoje? Você. Você, nossa merchan. Tá muito empolgada? Gente! Lojas de cristais. É porque eu não posso fazer o merchan com a voz grave, né, gente? Gente! Pois é! Vocês assistiram a mais um episódio do Clube do Livro. E aí nós pedimos que você divulgue, compartilhe, ativa o sininho. Que se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo. Semana que vem eu não garanto. Matheus tá pra gente fechar a lista dos livros. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.